Você percebe que sua bateria social, em um determinado tempo ali, num evento, numa conversa, numa situação, ela acaba? Fica aqui comigo que eu vou te falar um pouquinho mais nesse vídeo. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Você percebe que em situações sociais, então, por exemplo, festas, confraternizações, encontro com os amigos, dependendo do tempo, do ambiente, até das pessoas ali, você vai perdendo uma energia, vai sentindo um cansaço naquele momento de relacionamento social. Então, a gente sabe que isso é comum para aquelas pessoas que sofrem de TDAH, mas não só para elas. Tem população que não tem, que não sofre com TDAH, mas que também acaba percebendo esse desconforto aí em alguns momentos e situações sociais, Então vamos tentar explicar um pouquinho, entender um pouquinho mais em relação a esse tema. Para a pessoa com TDAH, então a gente já sabe que tantos sinais relacionados à desatenção, à hiperatividade, à impulsividade podem atrapalhar as relações sociais, então tem uma dificuldade em manter a atenção, em ficar ali ouvindo, prestando atenção no que a pessoa está falando, tem uma dificuldade em conseguir distinguir, porque são muitos estímulos, em qual deve ser o meu foco, Como é que eu vou controlar a minha atenção? Então eu tenho que prestar atenção aqui, eu converso aqui com quem tá falando, vou ouvir a música, eu falo da música, eu falo desse assunto, enfim. Então isso tem um desgaste de energia importante e também tem as questões relacionadas à própria habilidade social, ou seja, eu tenho um histórico de dificuldades anteriores, então nas relações sociais, em que eu sou pouco assertivo, em que eu tenho uma dificuldade em conseguir conduzir bem uma conversa, em conduzir bem uma roda de amigos, numa situação, num tema. Então eu já tive problemas anteriormente, então eu acabo apresentando até uma certa ansiedade, aí ansiedade mesmo, então uma preocupação em falar o que seja mais adequado, me colocar de maneira mais assertiva, não errar, não falar besteira. Então é muito comum também que pessoas que tenham quadros de ansiedade também acabem apresentando essa dificuldade aí para se manter por mais tempo numa situação social. Então, porque também acaba tendo um desgaste importante. Isso causa um cansaço mesmo na pessoa, às vezes até uma certa exaustão. Então, assim, eu tentei ali, fiquei o máximo que eu pude. Por isso, algumas pessoas que vão se identificar, quando estão nesse ambiente, quando vão a festas, não tem onde colocar a mão, tem que ter bolso, ou então acaba fumando mais, acaba bebendo mais, porque tá tão desconfortável ali, Tá tentando se inserir, tá tentando identificar o que é importante, Como seria uma fala mais adequada, o que seria um tema mais adequado ali numa conversa, e uma preocupação grande em não falar alguma coisa errada ou se expor, fazer alguma coisa equivocada, que acaba tendo comportamentos, então, por exemplo, de fumar demais, de beber demais, como um comportamento ali quase que de fuga mesmo. Então eu saio da rodinha onde está acontecendo a conversa para buscar uma bebida, para respirar um pouquinho. Então eu saio para fumar um cigarro, para me distanciar daquilo, para ter um alívio quase que momentâneo, ou para comer também. Então assim, sai, vai comer, volta, enfim. Faz o uso, às vezes até inadequado, Então da comida, do álcool, do cigarro, enfim, exagerado, porque tenta buscar um momento de respiro aí nesses momentos sociais em que acabam sendo bem desgastantes, E aí a pessoa vai para casa exausta e aí tem uma dificuldade importante aí para aceitar um próximo convite, por exemplo, Então acaba se isolando um pouco mais. Algumas que demoram a perceber essa exaustão acaba se expondo um pouco mais. Aquelas que percebem mais cedo que é tão desconfortável, que é tão desgastante, que depois fica tão cansada, se sente assim exausta, como se estivesse sem bateria mesmo. A energia foi completamente naquelas situações e muitas vezes a pessoa nem se divertiu, nem conseguiu se sentir 100% ali, estar completamente naquela situação, naquele ambiente, porque as preocupações eram muito grandes ou a própria agitação mental aumenta muito e aí eu nem consigo acompanhar a conversa ali naquela roda, acompanhar as situações ali, porque eu fico desconfortável, eu fico muito preocupada, eu fico muito agitada. Então é nesse sentido que dá o esgotamento, que a pessoa sente esse esgotamento físico e mental, Então assim, tive que fazer um esforço muito grande, tive um gasto muito grande de energia para esse momento de festa, de reunião, de encontro, esses momentos sociais. Então geralmente são por essas questões e esse esforço é importante que a pessoa tem
que fazer, muitas delas acabam cada vez mais evitando, e aí vai ficando um pouco mais difícil. Então, quanto mais eu evito, menos eu treino essas habilidades, e aí à medida em que eu tenho que ir em algum momento específico, por conta do trabalho, por conta de alguma questão importante familiar, vai ser mais difícil ainda eu estar e passar por essa situação. Então a ideia sempre é ir fazendo pequenas exposições, né? A ideia é não excluir completamente essa possibilidade da vida, porque a gente precisa socializar, a gente precisa conviver com as pessoas. Às vezes você fala, ai Lara, mas eu não tenho amigos, eu não preciso de lugar nenhum. Tá, mas você trabalha, você faz parte de algum grupo, você faz parte de alguma instituição, você tem a sua família, né? Você vai construir uma família, ou seja, essas situações sociais, elas vão acontecer, né? E a gente vai precisar lidar com elas. Então, claro, não precisa ser uma exposição semanal, todo final de semana, não é isso, porque você tem esse desgaste enorme. Não teria nem por que fazer isso, mas uma exposição esporádica, uma exposição pensando nas suas maiores dificuldades, já pensar estratégias anteriores para saber como é que vai fazer, como vai lidar naquela situação. Então, que, por exemplo, está numa roda, a conversa, você já perdeu um pouco, já não está entendendo muito bem qual é o tema, se distraiu, enfim. Então tá, então posso sair, posso buscar uma água, né? Então, por exemplo, que é uma estratégia mais saudável do que sair para fumar um cigarro, do que pegar uma outra bebida alcoólica, do que comer demais. Então, já pensar em algumas estratégias para facilitar esse momento, claro, mas não extinguir esses momentos da sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se tiver dúvida, comenta aqui comigo. Até a próxima.